Mãe solteira, passa a noite difícil no ônibus, mas o que o rico revela a deixará em pânico. A tempestade eletrificava o ar. Relampejavam raios como se quisessem abrir a noite em dois. Clara, de olhos vermelhos e alma pesada, sentou-se no último lugar vazio do ônibus. Tinha passado por um pesadelo. A morte trágica do marido deixara um vazio profundo em seu coração. E agora, a viagem para a casa da mãe parecia interminável. O ônibus sacudia, indo de encontro a cada poça d'água na estrada. O barulho da chuva era um rugido que combinava com os ecos da sua dor. Ao seu lado, um homem de terno negro, Eduardo, chamava a atenção. Um ar de mistério o cercava. Seus olhos observavam a janela, como se esperasse algo ou alguém. A tensão na atmosfera era palpável, intensificada pelos sussurros dos passageiros. Clara sentia um nó na garganta, entre esquerda e direita de seu peito, mas não tinha tempo para se perder em pensamentos. Ela olhou para ele, um presente terrível da vida. Um cara bonito, mas com um ar de segredo. O tempo tá uma loucura, não é? Ele disse, sem desviar o olhar da chuva. Sua voz era suave, mas havia um tom de urgência. Clara assentiu, sentindo que precisava de qualquer conexão para escapar de sua solidão. Assim, a conversa começou. Clara falou sobre a dor da perda, sobre o filho que agora precisava de um pai que ele nunca mais teria. Era como discorrer sobre um peso que a sufocava, e enquanto falava, os olhos de Eduardo não saíam do seu, quase como se ele estivesse tentando decifrar algo oculto em sua alma. E ela se abriu, sentindo-se vulnerável, mas também estranhamente segura. O ônibus continuava a sacolejar, mas de repente a tempestade parecia mais distante, como se o tempo e o espaço rádio fossem engolidos por um baú de emoções. Então, Eduardo falou em um tom baixo, que fez o coração de Clara disparar. Revelou que sua vida também era cercada de sombras, que ele fugia de algo do passado, que poderia ameaçar não apenas a ele, mas a pessoas próximas. O que era? Quando ele revelou que suas vidas poderiam estar entrelaçadas de formas inesperadas, uma onda de pânico a invadiu. Ela hesitou, lembrando-se do dia em que seu marido passou e de como não tinha certeza se estava verdadeiramente segura. E em meio ao caos, Eduardo estava a um passo de exibir a verdade de um mundo que ela temia. Descobrir. Às vezes, Clara, às vezes, o que sabemos e o que somos são duas coisas muito diferentes, ele disse, o olhar profundo e intenso. As palavras balançaram as fundações de sua confiança, reacendendo medos que ela pensava ter superado. Mas confiar nele significava arriscar tudo, talvez até mesmo seu filho. O ônibus enfrentava as águas como um gigante, e Clara sabia que a próxima parada poderia ser o ponto onde ela teria que escolher entre a segurança do familiar ou o desconhecido sedutor, que poderia representar esperança ou ruína. O raio iluminou o céu, e por um breve instante, Clara viu em seu reflexo o semblante de uma mulher destemida e, ao mesmo tempo, petrificada pelo que poderia vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Clara ainda estava em choque com as palavras de Eduardo. O que ele quer dizer com entrelaçadas? O que ele sabe sobre mim? A chuva batia forte no ônibus, e cada gota parecia esconder um mistério maior. A tensão subia a cada instante, e a lufada de ar úmido filtrava pelas frestas, trazendo um hálito de ansiedade. Eduardo, o que você está tentando dizer? A voz dela saiu mais fraca do que esperava. O olhar dele se intensificou, como se as revelações estivessem à beira dos seus lábios. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, dentro do ônibus a atmosfera mudava. Clara, A voz dele era cortada por um trovão, e por um momento, tudo o que se ouvia era o barulho ensurdecedor. Eduardo se inclinou mais perto, quase sussurrando. Você não entende. O que eu busco é mais do que um segredo. É algo que pode ter causado a morte do seu marido. As palavras ecoaram no coração dela como uma bomba prestes a estourar. O que? Clara questionou, seu rosto empalidecendo. Ela se sentia como se estivesse prestes a desmaiar. O ônibus balançava e com cada solavanco, novas dúvidas surgiam. Você. Tá brincando? Eu não estou. Eu não posso dizer tudo aqui, mas existe uma conexão. A morte do seu marido teve a ver com as coisas que estou fugindo. Eduardo estava mais sério do que nunca. Sua expressão era de dor e desespero. Um grito repentino rompeu o ar, seguido pelo barulho de algo pesado colidindo com a lateral do ônibus. Todos no interior se viraram, os rostos de desespero refletindo os próprios medos. O ônibus freou bruscamente, e Clara quase foi lançada para a frente. Eduardo agarrou seu braço, os olhos arregalados, enquanto a realidade ocular se tornava confusa. Outro estrondo mais forte fez o vidro vibrar. O que foi isso? Clara gemeu, sua mente já correndo para piores cenários. No instante, o ônibus ficou envolto em uma escuridão irreal, como se a própria moradia da tempestade decidisse engolfá-los. As luzes do ônibus piscaram e se apagaram. Clara ouviu sussurros e murmúrios se espalhando. A confusão gritou, e as pessoas começaram a se mover. A adrenalina corria. Algo estava muito, muito errado. Eduardo, com um olhar de determinação, já estava se levantando. Fique aqui, Clara. Não se mova. A porta do ônibus se abriu de repente, e um grupo de homens encapuzados se aproximou com lanternas. Clara sentiu seu coração parar. É um assalto? A ideia era insuportável. Onde está? Um dos encapuzados gritou, olhando em volta com uma fúria que fez o estômago de Clara revirar. Ela se lembrou das palavras de Eduardo sobre seus segredos, e uma sensação de medo a engoliu. O que eles querem? Eduardo, enfrentando os homens com uma coragem surpreendente, disse: Vocês estão no caminho errado. Eu não tenho nada com isso. Seus olhos se encontraram com os de Clara, uma mensagem silenciosa de cuidado e advertência. Rapidamente, um dos homens se virou e apontou para Eduardo. Você é o que estamos procurando. Nesse momento, o chão pareceu ceder sob os pés de Clara. As peças do quebra-cabeça se montavam de uma forma que ela nunca imaginou. O que ele havia escondido? E antes que Clara pudesse processar, uma luz ofuscante iluminou o ônibus de fora. Um carro parou em alta velocidade, e a visão de uma figura familiar fez seu sangue gelar. Era a mãe dela. Clara, se afaste dele! Ela gritou, desesperada. As peças se encaixavam, mas o quadro completo era aterrador. Clara olhou de volta para Eduardo, aquele homem que parecia entender suas dores. Agora, com sua verdade emergindo das sombras, os laços começaram a se desfazer. Com o coração disparado, ela percebeu que sua vida estava prestes a mudar de maneira irrevogável. A tempestade ainda rugia, mas era a tormenta dentro dela que a aterrorizava agora. O que você realmente é, Eduardo? Ela praticamente sussurrou.
enquanto o caos ao redor se intensificava, criando um imenso abismo entre eles. O ônibus, cheio de segredos, esperava por respostas que Clara não sabia se estava pronta para enfrentar. Clara ainda estava em choque com as palavras de Eduardo. O que você realmente é, Eduardo? Ela quase sussurrou, enquanto a confusão ao seu redor se intensificava. As luzes do ônibus piscavam, os rostos dos passageiros revelando medo e desespero. O caos se instalava como um animal feroz, pronto para atacar. Eduardo parecia inseguro, mas a determinação em seus olhos era inegável. Clara, eu prometo que vou te explicar tudo, mas precisamos sair daqui. Ele se levantou, puxando-a com ele. O grupo de homens encapuzados estava à porta, e o pânico solidificava-se como uma sombra densa. Eduardo, espera, o que está acontecendo? O coração dela batia descompassado. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um barulho estrondoso cortou a atmosfera pesada. Uma grande explosão, como fogo de artifício sombrio, fez o ônibus tremer. Os passageiros gritaram. Algumas pessoas se jogaram ao chão, enquanto o som de vidro quebrando ressoava. A porta de trás do ônibus se abriu de repente, revelando uma figura familiar que fez o mundo de Clara ficar em câmara lenta. Era seu pai. Clara, não! Ele gritou, sua voz cortando a confusão. A famosa relação conturbada que tinham vinha à tona, mas agora não era o momento de discutir. Ele estava coberto de medo e desespero. Os homens encapuzados se viraram, confusos. Mas um deles logo levantou uma arma, apontando diretamente para Eduardo. Você! É você! O grito se uniu ao pânico no ônibus, onde a luz da tempestade revelava rostos aterrorizados. Clara agarrou o braço de Eduardo. O que você fez? Seu olhar era um furacão de emoções, dúvidas surgindo como tempestade. O homem de terno estava envolto em um mistério, e de repente tudo parecia uma armadilha. Mas Eduardo não parecia nervoso. Em vez disso, ele ficou firme. Eu não sou o que você pensa, Clara. Me escute, é sobre o seu marido. Clara sentiu seu estômago revirar. Mais uma vez, seu coração disparou. O que você sabe sobre ele? As palavras saíram como um vômito. O grupo de assaltantes estava fora de si, e a tensão era palpável. Um segundo. O homem veio à frente, ordem emanando de sua presença. Para de enrolar. O que você fez com a nossa mercadoria? Clara sentiu o chão tremer sob seu corpo. Era mais do que um assalto. Era pessoal. Nesse momento, uma terceira figura avançou e arrastou Eduardo para fora do ônibus. Felipe! Clara gritou, o nome do marido ecoando como um grito perdido. O homem só olhou para trás e sorriu, um sorriso que fez seu estômago se apertar. A familiaridade daquele olhar. E então, tudo começou a fazer sentido. Eduardo olhou para Clara. E algo em seu olhar dizia que ela havia tocado em uma verdade horrível. O que você teme, Clara? Ele sussurrou, antes de ser puxado para fora, cercado por capuz e armas. Você não sabe a verdade sobre a morte do seu marido. O mundo girou em torno de Clara. Era um pesadelo, uma teia de verdades distorcidas. Não, ela gritou, enquanto o tumulto se aproximava. Naquele instante, uma certeza profunda atravessou sua mente. E se Eduardo estivesse certo? E se a morte de Felipe não tivesse sido um acidente, mas parte de algo muito maior, de uma conexão que ela nunca pôde imaginar? A palavra ecoou em sua mente, agarrando-se como aço, traição. Clara olhou diretamente nos olhos de Eduardo, e a pergunta ficou no ar. Inquietantemente clara, o que havia entre eles poderia ser devastador. De repente, a explosão de luz e som fez tudo parar. O ônibus estava cercado, e a tempestade lá fora refletia a tormenta interna que crescia. Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Com Eduardo capturado e a ameaça ao seu redor, qual seria seu próximo movimento? O que significava tudo isso? A linha entre o bem e o mal se desvanecia à sua frente, e Clara percebeu que a verdade a esperava. E com ela,
a possibilidade de um horror inimaginável. O mundo girou em torno de Clara. Era um pesadelo, uma teia de verdades distorcidas. Não, ela gritou, enquanto o tumulto se aproximava. Naquele instante, uma certeza profunda atravessou sua mente. E se Eduardo estivesse certo? E se a morte de Felipe não tivesse sido um acidente, mas parte de algo muito maior, de uma conexão que ela nunca pôde imaginar? Então, a realidade se despedaçou em 1000 pedaços. A porta do ônibus se abriu completamente, revelando uma mulher de cabelos escuros e olhos aflitos. Clara não conseguiu acreditar. Era Lara, a melhor amiga de Felipe, a pessoa que ela sempre considerou como parte da família. Clara, corre! Lara gritou com a voz entrecortada pelo desespero. Mas o que ela estava fazendo ali? O que estava acontecendo? Lara avançou, puxando Clara para fora do ônibus. Você não está segura aqui. Eles estão atrás dele. O pânico em seus olhos refletia o mesmo caos que preenchia o coração de Clara. Em meio à confusão, a lembrança de Felipe voltou como um soco no estômago. A peça do quebra-cabeça a que Eduardo se referia agora estava ali, e as perguntas ecoavam como um grito sem resposta. Do que você está falando? Eduardo? O que está acontecendo? Clara estava paralisada. A tempestade agora era um ruído distante em comparação com um furacão de emoções dentro dela. Olhando de um lado para o outro, o tumulto crescia, enquanto a figura de Eduardo, cercada, parecia cada vez mais distante. Ele sabe de tudo, Clara. Ele ajudou seu marido. Na verdade, ele era... O olhar de Lara se firmou e um silêncio mortal caiu sobre elas. Ele era o parceiro de Felipe em algo profundo, algo perigoso. A frase a atingiu como uma onda. O que era isso? Não. Clara balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Ela se sentia como se estivesse afundando. Eduardo, o homem que parecia tão risonho e compreensivo, estava associado ao mundo obscuro de seu marido? E Lara, o que mais ela sabia? Antes que pudesse processar tudo, o barulho de um tiro ecoou em meio à noite. Clara's corpo reagiu antes mesmo de sua mente. Uma pessoa gritou, Eduardo. Ela apenas conseguisse olhar para trás e ver o homem de terno caindo, como uma marionete com suas cordas cortadas. Seu coração parou. O mundo em volta dela ficou em câmera lenta. O silêncio se estabeleceu como um manto pesado. Clara ficou sem palavras. O olhar de Eduardo, que antes brilhava com um mistério sedutor, agora apagou-se em um manto de dor e desespero. Clara, ele chamou, a voz dele fraca, quase implorando. Assim que os homens encapuzados dispararam para a frente, Clara viu o olhar de Lara se transformar. Isso não deveria estar acontecendo. Ela gritou, olhando para as sombras. Ele não é o que parece. Você precisa saber. E então, uma explosão surda. O ônibus inteiro estremeceu. As luzes piscaram e os passageiros começaram a evacuar em desespero. O caos tomou conta, mas no meio do turbilhão, um rádio estourou de repente. Equipe, avançar, ele está na linha. Vamos pegar ele. A frase eletricicou o ar. Eduardo caiu, ao lado do ônibus, segurando uma ferida. O pânico tomou conta de Clara. Você, o que você realmente fez? Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, um abismo de dúvidas e medos. Ele olhou para ela e por um momento o mundo parecia parar. Clara, não. Eles vão, tudo vem à tona. Você precisa. E antes que pudesse terminar, o grupo de homens avançou. Um deles disparou novamente. Clara sentiu a adrenalina correr. Abaixo! Gritou Lara, puxando Clara para o chão. O cenário estava se desenrolando como um filme, mas o que restava eram perguntas aflitas em sua mente. A imagem de Felipe, a verdade sobre Eduardo, o grito de Lara, tudo girava. Uma escolha tinha que ser feita, mas havia mais em jogo do que ela poderia imaginar. Clara, confia em mim, Eduardo sussurrou.
seu olhar cheio de dor e recomendações implícitas. E assim, conforme o caos se desenrolava, Clara precisou decidir. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Mas em meio à incerteza, havia algo ainda mais aterrador. O que mais poderiam estar escondendo? E de repente, a tempestade não era nada perto da tempestade que irromperia em sua vida. O mundo girou em torno de Clara. Era um pesadelo, uma teia de verdades distorcidas. Não, ela gritou, enquanto o tumulto se aproximava. Naquele instante, uma certeza profunda atravessou sua mente. E se Eduardo estivesse certo? E se a morte de Felipe não tivesse sido um acidente, mas parte de algo muito maior, de uma conexão que ela nunca pôde imaginar? Mas, de repente, a realidade se despedaçou em 1000 pedaços. A porta do ônibus se abriu completamente, revelando uma mulher de cabelos escuros e olhos aflitos. Clara não conseguiu acreditar. Era Lara, a melhor amiga de Felipe. A pessoa que ela sempre considerou como parte da família. "Clara, corre!" Lara gritou, com a voz entrecortada pelo desespero. Mas o que ela estava fazendo ali? O que estava acontecendo? Lara avançou, puxando Clara para fora do ônibus. "Você não está segura aqui. Eles estão atrás dele." O pânico em seus olhos refletia o mesmo caos que preenchia o coração de Clara. Em meio à confusão, a lembrança de Felipe voltou como um soco no estômago. A peça do quebra-cabeça a que Eduardo se referia agora estava ali, e as perguntas ecoavam como um grito sem resposta. "Do que você está falando? Eduardo, o que está acontecendo?" Clara estava paralisada. A tempestade agora era um ruído distante em comparação com o furacão de emoções dentro dela. Olhando de um lado para o outro, o tumulto crescia, enquanto a figura de Eduardo, cercada, parecia cada vez mais distante. "Ele sabe de tudo, Clara. Ele ajudou seu marido. Na verdade, ele era..." O olhar de Lara se firmou, e um silêncio mortal caiu sobre elas. Ele era o parceiro de Felipe em algo profundo, algo perigoso. A frase a atingiu como uma onda. O que era isso? Não. Clara balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Ela se sentia como se estivesse afundando. Eduardo, o homem que parecia tão risonho e compreensivo, estava associado ao mundo obscuro de seu marido? E Lara, o que mais ela sabia? Antes que pudesse processar tudo, o barulho de um tiro ecoou em meio à noite. Clara's corpo reagiu antes mesmo de sua mente. Uma pessoa gritou: "Eduardo!" Ela apenas conseguisse olhar para trás e ver o homem de terno caindo, como uma marionete com suas cordas cortadas. Seu coração parou. O mundo em volta dela ficou em câmera lenta. O silêncio se estabeleceu como um manto pesado. Clara ficou sem palavras. O olhar de Eduardo, que antes brilhava um mistério sedutor, agora apagou-se em um manto de dor e desespero. "Clara!" ele chamou, a voz dele fraca, quase implorando. Assim que os homens encapuzados dispararam para frente, Clara viu o olhar de Lara se transformar. "Isso não deveria estar acontecendo", ela gritou, olhando para as sombras. "Ele não é o que parece. Você precisa saber." E então uma explosão surda. O ônibus inteiro estremeceu, as luzes piscaram e os passageiros começaram a evacuar em desespero. O caos tomou conta, mas no meio do turbilhão, o rádio estourou de repente. "Equipe, avançar. Ele está na linha. Vamos pegar ele." A frase eletrificou o ar. Eduardo caiu ao lado do ônibus, segurando uma ferida. O pânico tomou conta de Clara. O que você realmente fez?" Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, um abismo de dúvidas e medos. Ele olhou para ela e, por um momento, o mundo parecia parar. "Clara, não, eles vão. Tudo vem à tona. Você precisa." E antes que pudesse terminar, o grupo de homens avançou. Um deles disparou novamente. Clara sentiu a adrenalina correr. "Abaixo!" gritou Lara, puxando Clara para o chão.
O cenário estava se desenrolando como um filme, mas o que restava eram perguntas aflitas em sua mente. A imagem de Felipe, a verdade sobre Eduardo, o grito de Lara. Tudo girava. Uma escolha tinha que ser feita, mas havia mais em jogo do que ela poderia imaginar. Clara, confie em mim, Eduardo sussurrou, seu olhar cheio de dor e recomendações implícitas. Foi então que o pânico se transformou em algo mais profundo. Clara sentiu uma mão aperta seu pulso. Era Lara. Seus olhos estavam fixos em Clara, mas a expressão tinha mudado. Havia algo mais ali. Você precisa saber a verdade sobre Felipe. Ele estava envolvido em coisas que você não consegue imaginar. Ele não era quem você pensava que era. O ar ficou pesado. Clara sentiu seu coração acelerar. O que você está falando, Lara? A dor nas palavras dela mal disfarçava a urgência. Felipe estava envolvido em um esquema internacional de tráfico de informações. Ele foi pego de surpresa e eles o eliminaram. A revelação bateu como uma tempestade. Tudo o que Clara conhecia. Seus momentos com Felipe agora estavam tingidos de uma sombra. E você sabia disso? Por que não me contou antes? O olhar de Lara era intenso, mas também carregado de culpa. Eu protegi você. Eu pensei que manter você longe disso era... A frase ficou no ar. E antes que ela pudesse terminar, uma nova figura teve a audácia de aparecer. O homem do qual Clara nem sonhava que voltaria. Era Felipe. Porém, não era mais o homem que ela amava. E o calor do reconhecimento foi coberto por um frio de arrepio. Ele parecia mais pálido, os olhos vazios. Desculpe por tudo, mas a verdade deve ser revelada, para todos nós. Um grito interno ecoou. Clara mal podia acreditar. A dor agora era insuportável. O pânico misturado com um amor profundo e confuso. Você está vivo? A pergunta saiu como um sussurro perdido. Sim, mas você precisa entender. Estou sendo seguido. Esse mundo é mais complicado do que você pode ver. Um novo tiro ecoou e tudo parou novamente. Clara olhou entre Lara e Felipe, o portal de um terror ainda maior à sua frente. As luzes tremeluziram e, na confusão, algo estourou. A tempestade não era só do lado de fora, mas dentro dela, precipitando a revelação que mudaria tudo. Clara, não confie em ninguém, Felipe gritou. E as últimas palavras antes do caos reiniciar a deixaram sem chão, arrastando-a para um abismo de dúvidas e traições do qual não havia como escapar. A voz de Felipe soou como um eco distante, enquanto o mundo em torno de Clara parecia desmoronar. Clara, a palavra sussurrada estava carregada de significados que ela não poderia processar. O caos ao seu redor parecia uma tempestade, mas agora o verdadeiro furacão estava dentro dela, girando em torno da verdade. Vocês não entenderam. Ele não é quem você pensa. Lara gritou, sua voz quase abafada pelo barulho ensurdecedor. O olhar de Clara se prendeu em Felipe, e uma sensação de traição começou a consumir seu coração. As revelações de Lara estavam se desenrolando como um novelo emaranhado, e ela lutava para desatar os nós com suas emoções. As luzes do ônibus piscavam, e em meio à confusão, Clara hesitou. O tiro ecoou, reverberando em sua mente como um sinistro aviso. Era impossível. O homem que ela amava poderia estar envolvido em algo tão sombrio? Felipe, o que você está escondendo? A dor ressoava nas palavras dela. Mas então, uma segunda explosão cortou o ar. O vidro do ônibus estourou e Clara sentiu a pressão da tensão aumentando. Passageiros gritavam e ela percebeu que o caos se espalhava como um veneno. Abaixa! Gritou Lara, puxando Clara para o chão. Clara se lançou ao lado dela, o coração disparado. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma sombra maior se destacou à porta do ônibus, um homem imponente e conhecido. Clara!
O grito fez todo o resto parecer distante. Era Daniel, seu ex-marido, o pai de seu filho, há muito fora de sua vida. Ele estava mais velho, mas o olhar penetrante não mudou. Você precisa sair daqui, agora. A imagem dele provocou uma confusão interna devastadora. O que ele estava fazendo a ti? O que Daniel tinha a ver com tudo isso? Antes que pudesse processar, um sorriso macabro surgiu no rosto dele. E o pânico tomou conta. Você não pode confiar em ninguém, Clara. Nem nele. Ele apontou para Felipe, e as palavras foram como facadas. Você sabe de algo, não sabe? A pergunta saiu sem pensar. As peças do quebra-cabeça se moviam rápido, e tudo parecia girar em uma dança louca de revelações. Os olhares se cruzaram na tensão elétrica. Clara viu uma centelha de verdade nos olhos de Daniel. Ele não estava ali só para protegê-la. Havia algo mais sombrio. Eu vou te contar tudo, mas precisamos sair agora. Ele estendeu a mão, mas algo na forma como ele se movia causou um arrepio. A fúria dos homens encapuzados estava crescendo, e um deles disparou mais uma vez. Clara viu o brilho do metal na arma. No movimento instintivo, o coração disparado, Clara decidiu. Eu confio em você, Daniel. O que estava fazendo? O olhar de Felipe se escureceu. O que ela poderia fazer? O que ele significava para ela agora? Um grito a puxou de volta. Um dos encapuzados avançou, e a porta do ônibus se fechou com um estrondo. A luz da tempestade iluminou o ônibus, revelando não apenas um ataque, mas também reflexões torturantes de Clara. Tudo dizia a ela que estava em uma armadilha, mas a esperança era uma lanterna nas trevas. Daniel era seu passado, e agora parecia que o presente estava se despedaçando. O que ele sabia? Antes que pudesse responder, Daniel puxou Clara para fora do ônibus. Vem! Ele a puxou para longe, e na confusão da multidão, tudo parecia uma corrida contra o tempo. Porém, enquanto corriam, a verdade começou a tomar forma em sua mente. Mais do que nunca. Ela precisava saber. O que você tem a ver com Felipe? O que ele fez? Daniel hesitou. O gesto carregava um peso, e Clara viu da maneira como ele respirava que a resposta não seria boa. A inquietação crescia como um fogo ardendo. Clara, o que eu vou te contar pode mudar tudo. Felipe não é apenas um traficante. Ele é parte de uma organização que... Ele parou, a voz cortada pelo medo ou pela percepção que tudo estava mudando. E então, a incerteza encheu o espaço entre eles. As luzes na rua acenderam-se, iluminando cada medo e desejo. Daniel olhou para trás, como se pudesse sentir Felipe se aproximando. Eles estão vindo. O que você decidir agora mudará suas vidas para sempre. Com os batimentos acelerados, Clara se deu conta de que estava na encruzilhada de duas verdades. Uma escolha precisa ser feita. Não havia mais como voltar atrás. Daniel, o que você sabe sobre mim? O que você não me contou? O silêncio respondeu. E a tempestade ainda rugia, mas a maior dúvida agora era sobre sua própria vida. O que realmente estava em jogo? Enquanto a escuridão se aproximava, Clara se viu em uma tempestade de segredos, disposta a descobrir até onde a verdade a levaria. O mundo girou em torno de Clara. Era um pesadelo, uma teia de verdades distorcidas. Não, ela gritou, enquanto o tumulto se aproximava. Naquele instante, uma certeza profunda atravessou sua mente. E se Eduardo estivesse certo? E se a morte de Felipe não tivesse sido um acidente, mas parte de algo muito maior, de uma conexão que ela nunca pôde imaginar? Mas de repente, a realidade se despedaçou em 1000 pedaços. A porta do ônibus se abriu completamente, revelando uma mulher de cabelos escuros e olhos aflitos. Clara não conseguiu acreditar. Era Lara, a melhor amiga de Felipe, a pessoa que ela sempre considerou como parte da família. Clara, corre! Lara gritou, com a voz entrecortada pelo desespero. Mas o que ela estava fazendo ali? O que estava acontecendo? Lara avançou,
puxando Clara para fora do ônibus. Você não está segura aqui. Eles estão atrás dele. O pânico em seus olhos refletia o mesmo caos que preenchia o coração de Clara. Em meio à confusão, a lembrança de Felipe voltou como um soco no estômago. A peça do quebra-cabeça a que Eduardo se referia agora estava ali, e as perguntas ecoavam como um grito sem resposta. Do que você está falando, Eduardo? O que está acontecendo? Clara estava paralisada. A tempestade agora era um ruído distante em comparação com o furacão de emoções dentro dela. Olhando de um lado para o outro, o tumulto crescia, enquanto a figura de Eduardo, cercada, parecia cada vez mais distante. Ele sabe de tudo, Clara. Ele ajudou seu marido. Na verdade, ele era... O olhar de Lara se firmou, e um silêncio mortal caiu sobre elas. Ele era o parceiro de Felipe em algo profundo, algo perigoso. A frase a atingiu como uma onda. O que era isso? Não. Clara balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Ela se sentia como se estivesse afundando. Eduardo, o homem que parecia tão risonho e compreensivo, estava associado ao mundo obscuro de seu marido. E Lara, o que mais ela sabia? Antes que pudesse processar tudo, o barulho de um tiro ecoou em meio. À noite, Clara's corpo reagiu antes mesmo de sua mente. Uma pessoa gritou: Eduardo! Ela apenas conseguisse olhar para trás e ver o homem de terno caindo como uma marionete com suas cordas cortadas. Seu coração parou. O mundo em volta dela ficou em câmera lenta. O silêncio se estabeleceu como um manto pesado. Clara ficou sem palavras. O olhar de Eduardo, que antes brilhava com um mistério sedutor, agora apagou-se em um manto de dor e desespero. Clara, ele chamou, a voz dele fraca, quase implorando. Assim que os homens encapuzados dispararam para a frente, Clara viu o olhar de Lara se transformar. Isso não deveria estar acontecendo, ela gritou, olhando para as sombras. Ele não é o que parece. Você precisa saber. E então, uma explosão surda. O ônibus inteiro estremeceu, as luzes piscaram e os passageiros começaram a evacuar em desespero. O caos tomou conta, mas no meio do turbilhão, um rádio estourou de repente. Equipe, avançar. Ele está na linha. Vamos pegar ele. A frase eletrificou o ar. Eduardo caiu ao lado do ônibus, segurando uma ferida. O pânico tomou conta de Clara. Você, o que é que você realmente fez? Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, um abismo de dúvidas e medos. Ele olhou para ela, e por um momento, o mundo parecia parar. Clara, não, eles vão, tudo vem à tona. Você precisa. E antes que pudesse terminar, o grupo de homens avançou. Um deles disparou novamente. Clara sentiu a adrenalina correr. Abaixo! Gritou Lara, puxando Clara para o chão. O cenário estava se desenrolando como um filme, mas o que restava eram perguntas aflitas em sua mente. A imagem de Felipe. A verdade sobre Eduardo, o grito de Lara. Tudo girava. Uma escolha tinha que ser feita, mas havia mais em jogo do que ela poderia imaginar. Clara, confia em mim. Eduardo sussurrou, seu olhar cheio de dor e recomendações implícitas. Foi então que o pânico se transformou em algo mais profundo. Clara sentiu uma mão apertar seu pulso. Era Lara. Seus olhos estavam fixos em Clara, mas a expressão tinha mudado. Havia algo mais ali. Você precisa saber a verdade sobre Felipe. Ele estava envolvido em coisas que você não consegue imaginar. Ele não era quem você pensava que era. O ar ficou pesado. Clara sentiu seu coração acelerar. O que você está falando, Lara? A dor nas palavras dela mal disfarçava a urgência. Felipe estava envolvido em um esquema internacional de tráfico de informações. Ele foi pego de surpresa e eles o eliminaram. A revelação bateu como uma tempestade. Tudo que Clara conhecia
Seus momentos com Felipe agora estavam tingidos de uma sombra. E você sabia disso? Por que não me contou antes? O olhar de Lara era intenso, mas também carregado de culpa. Eu protegi você. Eu pensei que manter você longe disso era... A frase ficou no ar. E antes que ela pudesse terminar, uma nova figura teve a audácia de aparecer. O homem do qual Clara nem sonhava que voltaria era Felipe. Porém, não era mais o homem que ela amava. Clara, ele começou. E o calor do reconhecimento foi coberto por um frio de arrepio. Ele parecia mais pálido, os olhos vazios. Desculpe por tudo, mas a verdade deve ser revelada. Para todos nós. Um grito interno ecoou. Clara mal podia acreditar. A dor agora era insuportável. O pânico misturado com um amor profundo e confuso. Você está vivo? A pergunta saiu como um sussurro perdido. Sim, mas você precisa entender. Estou sendo seguido. Esse mundo é mais complicado do que você pode ver. Um novo tiro ecoou e tudo parou novamente. Clara's coração disparou. Ela olhou para Lara, depois para Felipe. O caos ao redor sufocava. Diga logo, o que você quer dizer? As palavras foram como facadas. Felipe respirou fundo. A expressão dele mostrou um misto de dor e urgência. Vocês estão em perigo. Eu fiz parte de algo maior do que imagina. O que eles fizeram com mim? Com todos. O que você precisa saber é que eu não fui o único envolvido. Nem todos são inocentes. Clara, você precisa ficar longe do Eduardo. Ele não. É quem você pensa. Nesse momento, uma luz ofuscante iluminou o ônibus. Clara virou a cabeça. Uma van preta parou em alta velocidade e várias figuras saltaram dela. Eram agentes com armas em punho. O pânico retornou em ondas. As pessoas começaram a gritar e correr numa explosão de terror. Venham comigo! Uma das figuras gritou, puxando Clara e Lara em direções opostas. Clara, não! Felipe gritou, enquanto outra figura o segurava firmemente. A cena se desenrolava em um frenesi e Clara sentiu que tudo estava desmoronando. Enquanto a confusão aumentava, a verdade de tudo começou a brotar. Os rostos conhecidos agora eram estranhos. A linha entre amigo e inimigo se misturava. Você me enganou? Clara virou-se para Lara, que apenas balançou a cabeça. Eu não sabia, eu prometo. As palavras dela foram tragadas pelo som ensurdecedor. Clara estava na beira do desespero, e a decisão entre o que era real e o que era uma mentira estava mais confusa do que nunca. E no coração de toda a confusão, um grito cortou tudo. Clara olhou para trás e seu corpo paralisou. Era seu filho, pequeno, com os olhos arregalados, parado uns passos à frente. Mamãe, ajuda! O tempo parou. O que era isso? O que seu filho estava fazendo ali? Uma imensa onda de desespero cresceu dentro dela. Naquele instante, tudo o que ela sabia virou apenas um eco distante. As verdades que ela segurava, todos os segredos escondidos, agora estavam à mercê do destino. Ela tinha que escolher: ir atrás de seu filho ou enfrentar a verdade a respeito de Eduardo e Felipe, mesmo que custasse tudo. O caos e a tempestade ao redor se tornaram insignificantes diante daquele pedido. Clara sentiu sua vontade de lutar se intensificar. O que vou fazer agora? Ela sussurrou enquanto a sombra da escolha se estendia e tudo ao seu redor se precipitava. O mundo girou ao redor de Clara, e a cena daquela noite parecia um pesadelo sem fim. Mamãe, ajuda! O apelo de seu filho fez seu coração acelerar a uma velocidade insuportável. Ela não podia pensar, só correr. Vem! Clara gritou, estendendo os braços em direção a ele. Mas o caos à sua volta era um turbilhão. Daniel puxou Clara, tentando arrastá-la para longe. Precisamos sair agora, mas ela hesitou. O olhar do menino, cheio de medo, a prendia ainda mais.
Então, Felipe gritou: Clara, não, espere, ele não é seu filho. A certeza nas palavras dele foi como um tapa na cara. Clara se virou rapidamente, o coração na garganta. O que você quer dizer com isso? Os passos apressados da multidão ecoavam na sua cabeça. O caos crescia. Mas Felipe apenas olhou para o menino. Ele não é seu. As palavras soaram como uma explosão em sua mente. O que você está dizendo? Clara, é verdade, ele não é seu filho biológico. Felipe tentou se aproximar, mas uma figura encapuzada o bloqueou. As mãos de Clara tremiam, não conseguindo processar o que estava ouvindo. Era como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Você está mentindo. Eu vi ele nascer. Eu cuidei dele. Clara gritou, a raiva queimando em seu peito, mas ao mesmo tempo, uma ponta de dúvida começou a surgir. Mamãe, não, eu sou seu filho. O menino chorava, os lábios tremendo. Fique longe dele. Daniel gritou. Seu olhar cheio de pânico. Eles estão vindo. As sombras se aproximavam, e o ar estava pesado com a tensão. Clara sabia que tinha que agir rápido. Enquanto tudo se desenrolava, a cena era uma mistura de gritarias, a sirene ao longe e o brilho dos holofotes cortando a escuridão. Então, de repente, uma explosão. O ônibus que estava atrás delas estourou em uma bola de fogo, enviando pedaços de metal voando como se fossem pássaros assustados. Clara cambaleou para trás, mas então algo a atingiu. A verdade cruel estava se formando em sua mente. Espere, o que isso significa? Como você pode afirmar que ele não é meu filho? Clara estava em choque, as perguntas surgindo como um mar de ondas. Clara, escute, o que eu estou dizendo são segredos que estão além do que você pode imaginar. Ele foi trocado na maternidade. Seu verdadeiro pai fui eu. Nesse momento, Clara sentiu que o chão se abria. O mundo parou. Seus olhos se arregalaram e tudo o que ela conhecia parecia desmoronar. Você? Você está louco. Não pode ser. O som do choque na voz dela cortou a atmosfera pesada. O desespero passando por ela como um furacão. A verdade é que seu marido, ele sabia. Eu fui obrigado a me afastar para proteger vocês. Felipe se envolveu em algo muito mais perigoso. Cada palavra de Felipe era um golpe em seu peito. O que estava acontecendo? O que mais ele estava escondendo? Um estalo ressoou na escuridão quando olhou em volta, tentando entender, tentando encontrar um caminho. Clara, vamos! Daniel gritava, puxando-a novamente. Mas Clara estava presa na montanha de emoções e revelações. Tudo o que ela amava, tudo o que conhecia, agora estava sendo desmantelado. Ela não sabia em quem confiar. Quando mais homens começaram a cercá-los, o tempo se arrastou. Ele não é meu filho, ecoava na cabeça dela. Clara segurou a cabeça, lutando contra a dor intensa que parecia se agravar com cada batida do coração. Havia uma clara escolha diante dela. O que ela faria? As palmas suadas de Clara tremiam. Eu não posso perder meu filho, ela gritou desesperadamente. Mas as palavras estavam tão confusas. No meio disso tudo, os laços de tudo que achava que sabia estavam se rompendo. A confusão deu lugar a um novo sentimento. Uma necessidade desesperada de descobrir a verdade. E então, enquanto todos ao seu redor lutavam para se proteger, Clara fez uma escolha. Com o olhar fixo na figura de seu filho, ela decidiu que precisava saber. Não, eu vou descobrir a verdade, não importa o que aconteça. O que é que você vai fazer? Lara, sua melhor amiga, estava ali, com o medo estampado na cara. Eu vou achar a verdade, mesmo que signifique ir contra tudo o que eu conheço. As palavras de Clara cortaram a tensão. O que era real? O que se esconderia além da próxima curva da vida dela? Enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, um novo raio de esperança surgiu no meio do caos. Mas a resposta do mundo
ainda estava a uma pergunta de distância. Uma pergunta que mudaria tudo mais uma vez. O mundo girou ao redor de Clara e a cena daquela noite parecia um pesadelo sem fim. Mamãe, ajuda! O apelo de seu filho fez seu coração acelerar a uma velocidade insuportável. Ela não podia pensar, só correr. Vem! Clara gritou, estendendo os braços em direção a ele. Mas o caos à sua volta era um turbilhão. Daniel puxou Clara, tentando arrastá-la para longe. Precisamos sair agora. Mas ela hesitou. O olhar do menino, cheio de medo, aprendia ainda mais. Então Felipe gritou: Clara, não, espere. Ele não é seu filho. A certeza nas palavras dele foi como um tapa na cara. Clara se virou rapidamente, o coração na garganta. O que você quer dizer com isso? Os passos apressados da multidão ecoavam na sua cabeça. O caos crescia, mas Felipe apenas olhou para o menino. Ele não é seu. As palavras soaram como uma explosão em sua mente. O que você está dizendo? Clara, escute, o que estou dizendo. São segredos que estão além do que você pode imaginar. Ele foi trocado na maternidade. Seu verdadeiro pai fui eu. Nesse momento, Clara sentiu que o chão se abria. O mundo parou. Seus olhos se arregalaram, e tudo o que ela conhecia parecia desmoronar. Você está louco. Não pode ser. O som do choque na voz dela cortou a atmosfera pesada, o desespero passando por ela como um furacão. É verdade, ele não é seu filho biológico. Felipe tentou se aproximar, mas uma figura encapuzada o bloqueou. As mãos de Clara tremiam, não conseguindo processar o que estava ouvindo. Era como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Você está mentindo. Eu vi ele nascer. Eu cuidei dele. Clara gritou, a raiva queimando em seu peito, mas ao mesmo tempo, uma ponta de dúvida começou a surgir. Mamãe, não. Eu sou seu filho. O menino chorava, os lábios tremendo. Fique longe dele, Daniel gritou, seu olhar cheio de pânico. Eles estão vindo. As sombras se aproximavam e o ar estava pesado com a tensão. Clara sabia que tinha que agir rápido. Enquanto tudo se desenrolava, a cena era uma mistura de gritarias, a sirene ao longe e o brilho dos holofotes cortando a escuridão. Então, de repente, uma explosão. O ônibus que estava atrás delas estourou em uma bola de fogo, enviando pedaços de metal voando como se fossem pássaros assustados. Clara cambaleou para trás, mas então algo a atingiu. A verdade cruel estava se formando em sua mente. Espere, o que isso significa? Como você pode afirmar que ele não é meu filho? Clara estava em choque, as perguntas surgindo como um mar de ondas. Clara, escute. O que eu estou dizendo são segredos que vão além do que você consegue imaginar. As palavras de Felipe pareciam carregadas de uma urgência desesperada. A verdade assombra nossa família. Eu não sou o pai dele, mas a história vai muito mais longe e pode custar a vida do seu filho. As palavras ressoaram como uma sentença, perfurando a confusão que envolvia sua mente. O que você quer dizer com isso? O medo pulsou dentro dela. O ambiente ficou tenso, cada respiração parecia pesando mais. Clara olhou em volta, tentando encontrar uma saída do pesadelo. Então, uma figura familiar emergiu das sombras. Era Lara. Clara, eu sei que parece loucura, mas você precisa entender. A verdade é muito mais sombria do que pensamos. Sua voz estava tremendo, e os olhos dela refletiam um desespero que era contagioso. Lara, o que você sabe? Clara perguntou, a raiva dando lugar à curiosidade, mesmo com o pânico em seu peito. Lara hesitou. As palavras pareciam presas em sua garganta. Então, um outro homem se destacou na multidão. Ele era alto, com um olhar frio. Não deixe ela te manipular, Clara. O homem gritou, apontando para Lara. Tudo isso é um plano. Vocês estão em perigo. O que aconteceu com Felipe está mais ligado à sua vida, Clara, do que você imagina. Quem é você? Clara perguntou,
seu coração na garganta. Ele não era alguém que ela reconhecia, mas seu olhar exibia um misto de determinação e pavor. Alguém que sabe a verdade e que você não deveria ter conhecido. Betrayed é o que a verdade promete, se você se perder na busca por ela. As palavras dele cortaram o ar. Clara sentiu um frio na espinha. A verdade que vai mudar tudo, e que pode não só levar você, mas também seu filho para o abismo. O pânico cresceu. Clara agora tinha tantas perguntas, e a sensação de que algo muito maior estava prestes a desabar era esmagadora. Em meio ao grito e ao caos, ela viu o menino se afastar, o rosto tenso em medo. E então, as luzes piscavam mais intensamente, como se um cinema estivesse prestes a apresentar o ato final. Com o coração pesado, Clara olhou para Felipe e depois para Lara. O que mais vocês estão escondendo de mim? A pergunta pairou no ar, e a resposta estava mais perto do que ela poderia imaginar. E nesse instante, uma sirene estridente cortou a noite, fazendo tudo congelar. Uma onda de adrenalina a atravessou. Clara encarou o homem misterioso enquanto o mundo ao redor se desmoronava. As verdades se entrelaçando em uma rede emaranhada que ela mal conseguia compreender. Um último olhar desesperado, e ela soube que a resposta estava a um passo de distância. O que mais ela descobriria? E enquanto o caos se aproximava, Clara sentiu que a tempestade havia apenas começado. Clara estava prestes a desmoronar. As palavras de Felipe ecoavam em sua mente como um eco persistente. Ele não é seu filho. O mundo parecia girar, cada vez mais rápido, enquanto o pânico tomava conta dela. Ela olhou nos olhos do menino, as lágrimas escorrendo pelo rosto dele, e o coração dela se partiu. O que você quer dizer com isso? Ela gritou, a voz trêmula. Clara, acredita em mim, Felipe implorou, mas seu olhar se perdia com os homens encapuzados se aproximando. Você precisa fugir, e rápido. Esta não é a hora para discutir. O homem misterioso olhou para ela, um semblante que misturava constrangimento e medo. A única saída é a verdade, mas ela pode custar tudo. Não confie em ninguém, a não ser em quem ama. Ele apontou para Lara, e a tensão aumentou. A dúvida começava a enraizar-se no coração de Clara. Até que ponto ela poderia acreditar nas pessoas que sempre foram parte de sua vida? Os gritos da multidão se tornaram um ruído distante, enquanto ela respirava fundo e tentava se concentrar. Clara olhou para Daniel, seu ex-marido, que estava à espera, sinalizando para que se afastassem. Mamãe, ajuda! O menino gritou novamente, e um frio intenso percorreu a espinha de Clara. Ele não era só um menino. Ele era seu tudo. Não! Volte! Ela estava dividida, e essa divisão a consumia. O peso da escolha era massivo. Com um último olhar para Felipe e Lara, a angústia do momento tomou conta dela. Com um impulso súbito, ela tomou a mão do menino. Vamos! Ela puxou-o para trás, afastando-se da confusão e do conhecimento que pareciam querer arrastá-la para o fundo. O mistério cerca de tudo, mas era a hora de lutar pela única certeza que tinha: seu filho. Enquanto corria, Clara sentiu a adrenalina vindo em ondas. O som da explosão ecoou novamente, e ela teve certeza de que estava fazendo a coisa certa. A multidão se dispersou, e Clara se manteve firme, segurando a mão do menino como se fosse uma âncora. Ao sair do ônibus, a clara visão se desfez. Os homens encapuzados estavam atrás deles, mas ela não olhou para trás. O foco estava na liberdade e na sobrevivência. Quem é você? O que realmente está acontecendo? O menino perguntou, entre lágrimas. Clara sabia que não tinha respostas fáceis. Seu estômago se revirava com a urgência daquela situação. Mas enquanto olhava para o garoto, ela sentiu esperança. Você é meu filho, e ninguém vai nos separar. Sua voz
estava decidida. Assim que as luzes da cidade começaram a se apagar atrás deles, Clara e o menino correram, atravessando ruas vazias. Na escuridão, Clara sentiu que a verdade estava começando a se revelar. As palavras de Felipe ecoaram em sua cabeça. A verdade é mais complicada. Mais adiante, eles avistaram uma construção abandonada, uma saída segura. Clara e o menino entraram. Agora, lá dentro, a tensão começou a diminuir. Nós vamos ficar bem, ela sussurrou, envolvendo os braços em torno dele. Mas uma pergunta continuava ecoando em sua mente. O que mais ela teria que enfrentar? Os sons da cidade desapareceram, mas a incerteza estava bem presente. A vida dela nunca mais seria a mesma. O que o futuro guardava para eles? E que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? Você precisa entender que tudo está conectado, sussurrou o homem estranho, agora se aproximando. Clara olhou para ele, determinada a descobrir o que viria a seguir. Antes que pudesse perguntar mais, um barulho de passos ecoou no corredor, e a realidade de sua situação retornou com força total. Clara sabia que a partir de agora, cada escolha seria crucial, mas uma coisa era certa: ela lutaria para proteger seu filho, para buscar a verdade, para desvendar os mistérios. E enquanto escutava os passos se aproximarem, Clara decidiu que não havia volta. Agora era a hora de ser forte. Era a hora de enfrentar seus medos. Se essa história mexeu com você como mexeu comigo, agora é o seu momento. Não deixe passar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma história incrível que vem por aí. Vamos lá! Escreve isso para fortalecer a nossa comunidade. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Sua força faz toda a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você achou desse final de deixar o coração na boca. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fazer essa história ecoar por aí.